Essa semana estreou a nova série da HBO, Watchmen. É uma série baseada na história em quadrinho que tem o mesmo nome e tem assuntos muito polêmicos e traz uma nova perspectiva sobre essa questão de super-heróis e super-vilões. Mas apesar de todas as polêmicas e de ter um selo de qualidade HBO, será que vale a pena assistir? A resposta para essa pergunta e os melhores momentos do episódio aqui no vídeo de hoje. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. Antes de mais nada, a gente precisa falar duas coisas muito importantes. Primeiro, essa série ela é uma continuação que se passa 30 anos depois dos eventos dos quadrinhos, não do filme. Porque o filme aí, quando foi feito, teve uma adaptação, teve algumas pequenas diferenças em relação à história original. E agora, essa série ela vai estar focando muito mais na continuação dos quadrinhos. Então assistir o filme ajuda para te localizar um pouco melhor, mas não vai ser uma continuação impecável, amarrando todos os pontos e tudo mais. A segunda coisa é que não só de Watchmen, mas aqui no canal a gente faz análises e traz notícias sobre várias outras séries e filmes que são baseadas nos quadrinhos e outros grandes nomes da cultura pop e geek. Então não deixa de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Mas sem mais demora, vamos ao que interessa. 10º lugar, a gente tem a história de Tulsa em 1921. Caso você não saiba, essa história é baseada em fatos reais. Ela realmente aconteceu e é considerada até hoje o maior massacre racial dos Estados Unidos. E aí, logo depois dessa pequena introdução, a gente tem aí o que eu chamo cena de abertura. Como em qualquer outra série ou como qualquer filme, a cena de abertura ela é a cena que diz o que esperar daquela série. Então a cena começa com um cara sendo parado por um policial, e aí ele começa a pedir documentos, e aí você fica com aquela tensão de ai meu Deus, o que será que vai acontecer com esse cara? Será que o policial vai ser bacana? Será que o policial vai ser ríspido? Aí você fica naquele momento de apreensão. E aí você descobre que na verdade o policial tem uma máscara. E aí é a hora que você fica com mais medo ainda. E aí de repente o policial pega os documentos e aí a câmera foca no policial. E aí o policial entra no carro. E aí você vê, né, você percebe que o policial é negro. E aí você fica preocupado porque a série acabou de falar que os negros estavam sendo perseguidos, né? Então você fala, ei, será que vai acontecer alguma coisa com o policial? E aí você tem algumas informações de como funciona o porte de armas naquela época. E aí ele tenta tirar a arma dele, ele não consegue, você cria aquela tensão e de repente, pá, mata o cara. E aí você fala assim, nossa, peraí, eu tava achando que o policial ia matar o cara, agora é o cara que matou o policial. E aí começa a aproximar a câmera do porta-malas ali, da carroceria da picape, naquela discussão, e você fala assim, meu, então quer dizer que tem coisa aí nesse carro, não é só alface. E no fim é só alface. É isso que a série vai trazer pra gente, ela vai mudar a nossa perspectiva constantemente, e se é isso que eles estão mirando, se é isso que eles estão querendo fazer, já dá pra gente esperar aí grandes coisas dessa série. Depois disso a gente tem a introdução da personagem principal, que é a Angela. Ela oficialmente é uma policial que foi aposentada, mas ela continua ativa, e aí nessa cena dela, apesar de ser uma cena leve, uma cena bem simplista assim, eles estão mostrando como é que funcionam as regras, por que os policiais têm que usar máscara, por que o mundo é diferente. Para quem não entendeu ainda, o mundo deles, por conta da existência desses super-heróis, ele é diferente do nosso mundo. Então os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã, o Vietnã agora é um estado americano. Por conta dos massacres a policiais, é por isso que eles usam as máscaras para se proteger a família deles, a identidade deles. E também fez algumas referências aí ao Rorschach e também ao Dr. Manhattan, que tá aparentemente em Marte. Aí quando você acha que você tá entendendo a série, chove Lula, né? Sem nenhuma referência política, né? Vamos se ater ao animal e não deve cheirar muito bem. Em 6º lugar a gente tem a cavalaria. Eu fiquei um pouquinho desapontado porque eu tava imaginando que o que fosse acontecer na verdade com esse culto de Rorschach fosse ser um pessoal que fosse querer trazer uma revolução, que eles tivessem um ponto de vista político ou social diferente, né, do que a maioria da sociedade tinha.
o fato deles estarem sendo representados aí como um bando de idiota que acha que só porque a cor de pele é diferente faz eles serem melhores do que outras pessoas, me desapontou um pouco. Talvez isso seja intencional, assim, se a série realmente vai estar entrando nesse ponto de estar mudando a nossa perspectiva, talvez eles possam dizer que essa questão racial seja, abre aspas, uma fachada, ou seja, um pequeno grupo dentro do grupo deles. A gente tem que ver como é que eles vão desenvolver isso, mas aparentemente, pra mim, eles são os vilões da série, pelo menos um deles. Em quinto lugar, a gente tem todas as referências ao Coruja. E para caso você não tenha ligado os pontos ainda, esse cara aqui que tá aparecendo na sua tela, ele é o Coruja, tanto dos quadrinhos quanto do filme. Em quarto lugar, a gente tem a revelação da nave do Coruja. E aí, de novo, eu vou tentar dar um nó na sua cabeça, porque do mesmo jeito que eu apontei que o Coruja era o mesmo cara do filme, o mesmo cara dos quadrinhos, essa nave não é a mesma dos quadrinhos, nem a mesma do filme. É muito provavelmente um modelo diferente que foi adaptado para a polícia tá usando esse veículo aí para poder ajudar eles a pegar os bandidos e tudo mais. Terceiro lugar, Jeremy Irons interpretando Ozymandias. E eu tô pondo ele aqui na tela, tanto na série, quanto no filme e quanto nos quadrinhos. Só para ter certeza que você sabe de quem que a gente tá falando. Eu achei que ele foi o ator ideal para estar fazendo esse papel. E para quem não lembra quem é Ozymandias e qual que foi o envolvimento dele na série, foi mais ou menos assim. Ele tinha uma visão para o mundo, ele achava que o mundo precisava se unir, ele achava que o mundo precisava trabalhar em conjunto para se proteger, para se cuidar e tudo mais. Só que para ele executar esse plano, ele desenvolveu uma série de passos, uma série de eventos que acabou matando muita gente, acabou destruindo muita gente. Ele fez com que as pessoas morressem de medo de tudo para que eles se unissem pelo medo. Então ele é um tipo do cara que ele tem uma visão, assim, o objetivo dele até que é um objetivo bacana, só que ele vai usar os métodos errados para chegar no objetivo dele. O que faz dele um vilão muito mais perigoso, na minha opinião. Só que também é difícil você chamar ele de vilão, sendo que ele tá querendo o bem da humanidade. Então eu acho que a gente vai ter aí muito mais essa viradas de perspectiva com esse personagem aí ao longo da série. Em segundo lugar, a gente tem aí o Filho do Relojoeiro e Uma Tragédia em 5 Atos. Para quem não lembra, ele tá falando do Dr. Manhattan, que era o filho do relojoeiro. E essa história de Uma Tragédia em 5 Atos, não imagino que seja nada como uma peça teatral. Eu acho que tá muito além disso. É um novo plano que ele fez, que ele vai precisar de 5 etapas que provavelmente vão se desenrolar ao longo aí de 2 episódios cada um, para poder trazer o Dr. Manhattan de volta para a Terra, ou de repente alguma coisa, sei lá, pior ainda do que a gente pode imaginar. Em primeiro lugar, a gente tem aquela cena final e a revelação do menino do começo do episódio. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, meu, que absurdo! Mas o que é importante a gente destacar aqui é o seguinte: eles estão amarrando todos os pontos dentro dos episódios. É claro que assim, por ser um primeiro episódio, ele tá abrindo muita coisa. Mas pelo menos assim, eles não estão deixando nada no ar. Não é aquela história do menino que apareceu só pra aparecer. Aí, quando eu assisti, assim, a minha primeira impressão, o meu primeiro impulso foi achar que aquele menino, né, o senhor lá que tava na cadeira de rodas, foi o responsável. Mas depois eu pensei bem e falei assim, meu, peraí, como é que um cara que tem no mínimo 100 anos de idade matou um cara que era o super-herói e ainda teve força de enforcar ele e tudo mais? É lógico que aquela referência que ele pergunta pra Angela no começo da série, falando assim, será que eu consigo erguer uma pessoa aí que pesa mais de 100 quilos? Mas eu acho que se ele tá sozinho fazendo isso, fica um pouco difícil. Aí você fala, com quem que ele tá trabalhando em conjunto? Com a cavalaria. Mas peraí, a cavalaria, ela é um movimento racial. Eles não iam matar um cara branco para deixar um cara negro vivo ali do lado, né? E aí também vem uma outra pergunta. Tá, é o mesmo menino, mas por que ele ia fazer isso? O que o cara, né, tinha a ver com... Sabe, as coisas não faz sentido. O que me faz pensar que tem aí alguma coisa muito maior por trás disso.
E eu espero que isso ele continue nesse clima de mistério, mas também espero que a resposta seja uma resposta boa para satisfazer as nossas expectativas já. No geral, eu gostei bastante do episódio, eu acho que a série promete muito. Acho que tem muito potencial, só que tem que ver como é que eles vão lidar com tudo isso conforme os próximos episódios forem passando. Mas além dessa série, tem várias outras séries que já estrearam, que estão para estrear, que eu tô querendo fazer vídeo, eu tô querendo fazer análise, só que eu não vou conseguir falar de todas elas ao mesmo tempo. Então, se você gostou desse vídeo aqui de hoje, você gostou dessa série Watchmen e você quer ver mais desses vídeos aqui no canal, deixa o joinha aqui pra gente pra eu saber que é uma delas que você quer assistir. Vejo vocês na próxima, galera!